Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje vamos falar sobre notação científica. Na notação científica, os números são representados da seguinte maneira: A, que é um número, vezes 10 elevado a n. N é um expoente. Em que A é um número racional e A é maior ou igual a 1 e menor do que 10, e n é um número inteiro. Então, n pode ser um número positivo ou negativo, mas é um número inteiro. Vamos ver aqui os exemplos. No exemplo A, eu tenho aqui 158 bilhões. Para eu colocar esse número em notação científica, eu preciso colocar aqui o número A, que tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu escrevo aqui 1,58. Coloquei a vírgula aqui entre o 1 e o 5, porque se eu colocar a vírgula entre o 5 e o 8, eu terei um número 15,8, que é um número maior do que 10. Não pode ser maior que 10. Pode ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, aqui eu tenho 1,58, coloquei a vírgula aqui entre o 1 e o 5, multiplico esse número por 10. Agora eu preciso saber qual número eu devo colocar aqui no expoente, no 10. Para isso, eu devo contar quantos números aparecem após a vírgula. Eu coloquei a vírgula aqui, entre o 1 e o 5. Quantos números aparecem após aqui, onde eu coloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, n, o expoente do 10, é o número 11. Aqui está o número em notação científica. 1,58 vezes 10 elevado a 11. No item B, eu tenho aqui o número 0,00000002. Eu preciso colocar aqui como A um número maior do que 1, menor do que 10. Então, o número 2 vezes 10. Agora eu preciso saber quantas casas a vírgula precisa seguir para chegar no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu coloco aqui menos 8. Por que eu coloco menos 8? Porque a vírgula teve que seguir da esquerda para a direita. Nesse caso, eu coloco menos 8, expoente negativo. E no exemplo A, eu coloquei expoente positivo porque a vírgula estava aqui, ela voltou 11 casas para chegar aqui entre o 1 e o 5. Dando continuidade, no item C temos aqui o número 54 milhões. Para colocar esse número em notação científica, é preciso entender que aqui não aparece a vírgula, mas é como se ela estivesse aqui. Ela precisa voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ela tem que ficar entre o 5 e o 4? Porque o 5,4 é um número menor do que 10 e também é maior do que 1. Então, eu coloco aqui o número 5,4 vezes 10. E ela voltou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ela voltou 7 casas, então eu coloco o expoente positivo, número 7. No item D, tem esse número. E aqui é como se a vírgula estivesse aqui. Ela não aparece, mas é como se ela estivesse aqui. E vamos ver quantas casas ela precisa voltar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho o número 1 vezes 10 elevado a 12. E por que eu só fui parar aqui, entre o 1 e o 0? Porque esse número aqui, ó, que é o A, ele precisa ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Dando continuidade, o item é, eu tenho aqui 0,000000097. Nesse caso, para eu ter um número aqui, para representar a letra A, que seja maior do que 1 e menor do que 10, eu preciso seguir essa vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu segui 9 casas da esquerda para a direita. Então, eu coloco aqui 9,7, que é maior do que 1 e menor do que 10, vezes 10. Como eu segui 9 casas para chegar até aqui, eu coloco elevado a menos 9. Observe, quando a vírgula segue da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Quando ela volta aqui, ó, da direita para a esquerda, aí o expoente é positivo. Na letra F, temos aqui 0,0000206. No caso, eu preciso seguir até onde para eu ter um número que seja maior do que 1 e menor do que 10. Tenho que seguir a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o número 2,06. O número 2,06 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu coloco aqui 2,06 vezes 10. E a vírgula seguiu quantas casas da esquerda para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ela seguiu da esquerda para a direita 6 casas, eu coloco aqui menos 6. Nesses 4 exemplos, temos os números em notação científica e agora vamos escrever o número único que representa esta notação científica. 6 vezes 10 na menos 12. Se é menos 12, significa que eu devo escrever o número 6 e a vírgula deve voltar da direita para a esquerda 12 casas. Uma já é o 6 e o restante eu completo com 0. Então, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, coloco a vírgula e agora eu coloco 0. Então, 6 vezes 10 na menos 12 é a mesma coisa que 0,00000000006. Observe que depois da vírgula aparece quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No item H, temos 3,45 vezes 10 elevado a 5. Então, escrevo aqui o 3,45. E como é 10 elevado a 5, como 5 aqui é positivo, significa que essa vírgula deve seguir 5 casas da esquerda para a direita, nesse sentido. Então, após o 3 já temos 1, 2,
Agora, para completar as 5 casas, a gente coloca 0. 2, 3 agora, 4, 5. Ou seja, 3,45 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 345 mil. Aqui temos 1,07 vezes 10 elevado a 8. Se é 8 positivo, a vírgula segue nesta direção, da esquerda para a direita. Então, eu escrevo aqui 107. Observe que aqui a vírgula estava aqui, então já temos 2 casas após a vírgula. Para completar 8, eu completo com 0. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui temos o número que representa esta notação científica. Na letra J, temos 2,6 vezes 10 na menos 4. Observe que aqui o expoente é negativo, ou seja, a vírgula deve voltar 4 casas, da direita para a esquerda. Então, nesse caso, eu escrevo aqui o 2 e o 6. A vírgula estava aqui, então aqui já conto com 1. 1, 2, 3, 4. Agora, eu coloco a vírgula e o 0. Então, 2,6 vezes 10 na menos 4 é a mesma coisa que 0,00026. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.